Inacreditável, cara. Simplesmente inacreditável, cara. Um dos maiores vexames, mais um, né? Da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians está eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana, da Série B do futebol sul-americano 2025. Não basta o vexame que já damos lá no começo do ano, na pré-Libertadores, na gloriosa pré-Libertadores, contra o grandioso Barcelona do Equador, que por sinal está em vias de ser eliminado na Libertadores. O Corinthians vai para a Sul-Americana. O Corinthians cai no grupo com o Huracán da Argentina, contra a América de Cali do Equador e contra o Racing do Uruguai. Racing genérico, não é nem o Racing argentino, time que aliás nos eliminou na Sul-Americana no ano passado. É um Racing genérico do Uruguai, time pequeno lá do Uruguai. Você olha para esse grupo e compara com os demais, era um grupo, digamos, menos fácil, mas ainda assim, cara, é um grupo totalmente viável, é um grupo totalmente... Cara, se por acaso tiver algum, sei lá, um linguista, um professor de português ou algo parecido que estiver assistindo esse vídeo, por favor, confirme aqui embaixo nos comentários, caso você queira também, né? Se por acaso essa palavra que eu vou usar agora, ela existe. Se ela existe, ok. Se ela não existe, acabei de criar. Era um grupo completamente classificável para o Corinthians. Grupo totalmente classificável, grupo totalmente viável. Era um grupo para passar. É o grupo menos fácil dentre os demais? Era o menos fácil. Mas ainda assim, totalmente viável, totalmente classificável, cara. O Huracán é um time ali mais ou menos conhecido da Argentina, mas ainda assim não é um time tão grande, não é dos mais grandes. O América de Cali é um dos tradicionais ali da Colômbia, já bateu 4 finais de Libertadores, mas ainda assim, cara, é um time sem tanta tradição, assim, é um time tradicional, mas sem tanta tradição em competições internacionais. Sim, para a América de Cali tem até mais tradição, né? E o Racing do Uruguai, como eu citei, cara, é um time pequeno, é um time menor do Uruguai, é um time totalmente genérico do Uruguai. É um grupo que o Corinthians tinha a obrigação de passar de fase e de preferência, passar sem sufoco, passar assim, ó, uma boa, cara. Fazer seu dever de casa bem feito na Neoquímica Arena, conseguir o máximo de pontos possíveis fora de casa. Era obrigação, mais que obrigação, do Corinthians passar para as oitavas. O Corinthians simplesmente consegue um feito inacreditável, simplesmente bizonho, de ser eliminado numa fase de grupos de Copa Sul-Americana, no grupo com Huracán, América de Cali e Racing do Uruguai, cara. Na moral, velho. Na moral, cara, é simplesmente inacreditável um negócio desse, cara. Não, na moral, cara. Que vergonha, cara. Que vergonha, mano. Que vexame, velho. Que vexame. Não, na moral, cara. Na moral, velho. Mano, o que eu vou falar, velho? Mano, eu só tô aparecendo aqui, velho, pra falar porque eu tenho esse canal, mano. Se não fosse esse canal, a vontade que eu tinha era de pegar minhas coisas e ir pra um lugar assim, totalmente isolado, isolar de tudo e todos. Não quero saber mais nada, cara. Mas, mano, o Corinthians simplesmente. Mano, na moral, mano. Na moral, velho. Eu vou falar um negócio aqui. Muitos corintianos provavelmente vão me dar hate. E eu, sinceramente, pouco me importa. E me dói muito dizer isso, cara. Me dói muito ter que dizer esse tipo de coisa. Mas, cara, essa é a de verdade. O Corinthians, toda vez que vai jogar uma competição internacional, toda vez que vai jogar contra um time que habla, toda vez que vai jogar contra um time que fala uma língua estrangeira, o Corinthians treme. Peço desculpas pelo termo que eu vou usar agora. O Corinthians se borra. O Corinthians se borra toda vez que vai jogar fora do Brasil,
toda vez que vai jogar contra um time que habla. Contra um time que fala, aqui estou eu. Cara, é simples. Mano, na moral, cara. Na moral, velho. Não aguento mais, cara. 2 vexames só esse ano, cara. O Corinthians tem tanto prazer de chegar numa Libertadores, uma Sul-Americana da vida e passar vergonha. Que ele simplesmente passou 2 vergonhas nesse mesmo ano. 2 competições diferentes. Na Libertadores, onde ele, volta a repetir, cai na pré-Libertadores pro grandioso Barcelona do Equador. E agora na Sul-Americana, onde ele... Não, mano, eu tenho que repetir, velho. O Corinthians cai na fase de grupos da Série B do futebol sul-americano, no grupo que tem o Huracan, Racing e América de Cali. Com todo respeito do mundo a esses times, cara, não dá, cara. Não dá, mano. O Corinthians não... Mano... Não, na moral, cara. Na moral, mano. Que vergonha, cara. Parece que... Mano, não dá, cara. Não dá. Parece que cada vergonha... Parece que a maior vergonha que o Corinthians vai passar numa competição internacional é sempre a próxima. Ah, mas nos últimos 2 anos bateu a semifinal. 2 coisas. Primeiro, bateu a semifinal de Série B do futebol sul-americano. Segunda coisa, o Corinthians em 2023 cai pro Fortaleza, que com todo respeito do mundo, um time estruturado, um time bem arrumado, um time já com projeto, com uma gestão profissional, uma gestão que se importa com o clube. Mas, cara, é o Fortaleza, mano. Apesar de tudo, é o Fortaleza. E no ano passado, o Corinthians cai pro Racing, onde até desde que conquistou a Libertadores de 67, não fazia uma campanha decente numa competição internacional. Só agora pode voltar a ganhar uma Sul-Americana. Voltar não, né? É a primeira vez que o Racing ganha a Sul-Americana. E ganhou a Recopa em cima do Botafogo. Só agora que o Racing pode voltar a ter relevância no cenário continental. Cara, simplesmente bizarro, mano. Simplesmente inacreditável, cara. Mais um vexame, cara. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais passar vergonha contra time que habla, velho. Não, na moral, cara. Na moral, mano. E agora tem que aguentar, né? Tem que aguentar o meme, a zoeira do pá, acesso negado. Ou no caso seria pá, acesso negado. Tem que aguentar, cara. Tem que aguentar. Essa é a grande verdade. O Corinthians toda vez... Desculpa se eu tô sendo repetitivo. O Corinthians toda vez que vai jogar uma competição internacional, ele treme. Ele faz assim, ó. Ó. Cara, é assim, mano, na moral, cara. Na moral, mano. Que vergonha, cara. Que vergonha, mano. E sabe o que é pior, velho? Sabe o que é pior? O Corinthians, mano. O Corinthians tava 4 jogos seguidos sem tomar gol. Só aquilo ali, mano. Só aquilo ali já me deixou totalmente desconfiado, sabe? Não é desconfiado, palavra certa. Eu até no último vídeo que eu gravei, o resumo pós-rodada, que inclusive não consegui fazer o pós-jogo passado contra o Atlético, eu cheguei a comentar naquele vídeo que o Corinthians estava 4 jogos seguidos sem tomar gol e etc. Eu cheguei a falar, será mesmo que o Dorival conseguiu arrumar essa defesa? Será mesmo que essa defesa deixou de ser uma peneira, deixou de ser uma meba? Ou será que isso aí é uma mera ilusão? Pois bem, voltamos a tomar gol, né? Voltamos à nossa realidade. 4 jogos depois, voltamos à nossa queridíssima realidade, né? Voltamos à nossa realidade. Tá bom demais pra ser verdade, hein? Bom demais pra ser verdade. E um gol totalmente ridículo, cara. Bola cruzada da direita pra esquerda, nas costas da marcação. O Watson, jogador do Huracan, bate de primeira. O Hugo Souza toma um gol esquisito. Nem sei se foi falha, se foi azar. Não faço a mínima ideia do que falar sobre esse lance. É um gol simplesmente bizarro, cara. Um gol simplesmente bizarro e... Mano, simplesmente inacreditável, cara. Inacreditável, mano. O Corinthians... Mano... Sabe o que é pior, velho? O Corinthians tava perdendo esse jogo. E perdeu, no caso. Mais ou menos a partir ali dos 65, 70 minutos, ali mais ou menos do jogo.
sai a notícia de que até os 65 ali mais ou menos, o jogo América de Cali e Racing tava 0-0. Mano, eu cheguei aqui a falar várias vezes, não sei se eu cheguei a falar em vídeo ou em off, provavelmente foi em off. Eu não vou pagar pra ver, velho. Mano, é certo que o América de Cali vai ganhar do Racing. Não dá, cara. O Corinthians não pode, em hipótese alguma, ir para a Argentina contando com o jogo do América de Cali. Não pode, cara. Não pode. Quando sai a notícia de que o Racing abriu o placar, o Racing tá... Mano, o jogo tava 0-0. Com 65, 70 minutos aí mais ou menos, o Racing fez 1-0. O Racing abriu o placar lá na Colômbia. O Corinthians, mesmo perdendo pro Huracan, já perdendo... Aliás, gol esse do Huracan saiu com 2 minutos do segundo tempo. Tava demorando, né, velho? O Corinthians voltava a tomar gol. O Corinthians volta a tomar gol no começo. Tava demorando, cara. Mas tava demorando. Quando sai a notícia de que o Racing saiu na frente do placar, fez 1-0 em cima do América de Cali, na Colômbia, aliás, eu não acreditei, velho. Eu simplesmente não acreditei. E no momento exato que saiu a notícia, eu falei, uma das classificações, pelo menos naquele momento, mais injustas que estava para acontecer na história do futebol. Cara, vamos falar a verdade aqui, velho. Vamos falar a verdade aqui. Dói muito ter que dizer isso, mas essa é a grande verdade. O Corinthians fez por merecer essa eliminação na Sul-Americana. Por quê, cara? O Corinthians simplesmente fez uma campanha patética. Fez uma campanha pela campanha patética, pela campanha vergonhosa, pela campanha vexaminosa, pela campanha ridícula. Campanha ridícula na Sul-Americana. Não basta o vexame já dado na Libertadores, ainda vem dar outro vexame na Sul-Americana. Outra campanha patética, onde ele começa a competição perdendo por Huracan, de virada não, né? Perde por Huracan na Neoquímica Arena. Depois vai empatar com o América de Cali lá na Colômbia. Empate na sorte, tá? Na sorte. O Corinthians tava perdendo aquele jogo merecidamente. Até que lá no final do jogo, sabe-se lá como conseguiu o gol de empate. Aí depois vence o Racing do Uruguai. Jogo esse que eu nem consegui assistir. Mas pelo que eu vi, o Corinthians não jogou nada. Deu só porque é o Racing do Uruguai. Aí depois vai jogar contra o América de Cali na Neoquímica Arena. Sai na frente, mas leva empate com 1 minuto do segundo tempo. Aí vai jogar a quinta rodada contra o Racing, lá no Uruguai. Pois vai com o time meio reserva, mas ainda assim o time do Racing já estava eliminado. O time do Racing já estava sem nada para fazer. O Corinthians, mais uma vez, não joga absolutamente nada. Mas beleza, consegue o gol ali com o Matheus Bidu, vence o jogo. O Corinthians segue vivo na competição. Aí o Corinthians vem para esse jogo contra o Huracan, já classificado. Contra o Huracan, que no final de semana conseguiu a classificação para a final do Campeonato Argentino. O Huracan foi a campo com o time reserva. O Huracan mandou a campo, dos 11 jogadores que entraram em campo no time titular, 9 eram reservas. O Corinthians basicamente jogou contra o time reserva. Time reserva do Huracan. Aí você pensa, não, mas agora vai. Agora o Corinthians vai ganhar numa boa. O Corinthians vai com o time reserva do Huracan. Vai ser fácil, vai ser, ó, mamão com açúcar. O Corinthians simplesmente, mano, na moral, cara. O Corinthians, ele vai para esse jogo contra o Huracan. Time reserva do Huracan. Time reserva, cara. 2 jogadores titulares, mas ainda assim, time reserva. Cara, o Corinthians, fala aqui de desempenho, né? Desempenho patético, vergonhoso. Uma postura, mano, simplesmente bizarro, mano. Resultado vexatório. Desempenho, nossa, cara. Mano, na moral, velho. Mano, na moral, mano. Eu não vou... Desculpa, galera. Eu não vou conseguir seguir uma linha de raciocínio. Eu não vou conseguir seguir uma linha de raciocínio, uma linha de fala. Não dá, cara. Não dá. Eu tô muito... Na moral, cara. Não tem como, cara. Me desculpa. Não dá. Não dá. Se você tá esperando que eu vou fazer aquele pau-jogo bonitinho, igual eu sempre faço, daqueles moldes, pode esquecer, meu amigo.
Pode esquecer. Eu não vou fazer análise do jogo. Eu não vou dar notas para os jogadores. Eu não vou... Cara, o que é uma análise de desempenho, velho? Você aí que viu o jogo, o que eu tenho para analisar em relação ao desempenho? Que o Corinthians fez no primeiro tempo, mais uma vez, patético, vergonhoso, humilhante. Tirando com a nossa cara. Aí vem o segundo tempo, o Corinthians leva o gol logo com 2 minutos do segundo tempo. Mas tava demorando. Aí vem no decorrer do segundo tempo, o Garro volta pro time depois de 2 meses por lesão. Graças a Deus o Garro voltou de lesão, cara. Por favor, senhor. Por favor, ajuda o Garro a não se machucar de novo. Por favor. Por favor. O Garro volta pro time depois de 2 meses de volta. Mano, era pra ser um dia bonito, cara. Era pra ser um dia bom, sabe? Tipo assim, era pra estar falando de uma vitória que deu a classificação, Corinthians não merecia, mas ainda assim, vitória na classificação, Rodrigo Garro, mano, era pra eu estar mó felizão, e eu tô feliz pra falar a verdade, mas era pra eu estar celebrando muito mais o retorno do Rodrigo Garro. Nossa, mano, tô muito feliz, cara. O único motivo de felicidade em relação a esse jogo foi a volta do Rodrigo Garro. O único motivo pra eu sorrir, né, entre aspas. E olha só, cara, com o Rodrigo Garro em campo, olha a diferença, mano. O Corinthians com o Garro e sem o Garro é totalmente diferente. São dois times opostos. São dois times totalmente opostos. O Garro em campo já fez muito mais coisa do que todo o resto meu tava fazendo. Eu falava que tava fazendo, mas vamos falar a verdade aqui, mano. Corinthians, ninguém, mano, tirando o Hugo Souza, que fez uma boa defesa aí no primeiro tempo, numa chance perigosa do time do Huracan, que eu até cheguei a registrar, mas como eu falei, eu não vou passar pelos registros que eu fiz do jogo, não vou fazer análise de jogo, não vou dar notas para os jogadores, não vou fazer nada disso. Hoje é totalmente diferente, hoje é sem condição nenhuma. Mas beleza, o Garro entra em campo, olha o que o Garro já fez, cara. O Garro mandou uma falta na lateral, ele mandou direto pro gol, quase fez um golaço. Depois ele vai bater o escanteio, que por sinal, saiu nessa defesa onde ele bate a falta direto pro gol, o goleiro do Huracan espalma o escanteio. Nesse escanteio, o Garro bate a cobrança lá na segunda trave, quase faz, ou ele faz gol olímpico, ou alguém toca de cabeça pro gol. Depois teve um chute travado que ele deu, 2 chutes travados pra falar a verdade, né, ambos na entrada da área. Mano, o Rodrigo Garro em campo, sei lá, 10, 15 minutos em campo ali mais ou menos, já fez muito mais coisa do que todo o resto tinha feito. Ou melhor, não feito. Cara, simplesmente bizarro, cara. Simplesmente bizarro, velho. E ainda teve um pênalti que o juiz marcou lá pro Corinthians que foi bizarro, cara. O Antileri, eu falei que não ia fazer nada de jogo, mas olha eu falando de lance do jogo. O Antileri fez o cruzamento ali na esquerda, a bola bateu no braço do jogador do... Mano, toda hora eu tô confundindo os times aí. É o Huracan, idiota, Huracan. O jogador do Huracan meteu a mão na bola, fora da área, claramente fora da área. O juiz marcou o pênalti. Ai, mano, quando eu vi que o juiz marcou aquele pênalti, eu não acreditei não, velho. Quando eu vi que o juiz marcou aquele pênalti, eu falei, quê? E olha que é pênalti pro Corinthians, tá? Se fosse pro Huracan, nossa, mano, eu ia estar revoltadaço. Mas foi pro Corinthians, mano, sabe, vou ser bem sincero com vocês, velho. Eu comemorei o fato do juiz depois de ver a presepada, a bobagem que fez, anular o pênalti e dar falta fora da área. Porque foi um pênalti simplesmente bizarro, cara. Foi um pênalti simplesmente bizonho que o juiz marcou, velho. Eu comemorei. Mano, eu preferia... Mano, o time já tá uma vergonha. Já tá passando vergonha mesmo. O América de Cali já tá classificando. Mano, na moral, eu realmente torci pra esse pênalti ser anulado. Porque não fazia o menor sentido, cara. O Corinthians, além de se classificar injustamente, ele ia classificar injustamente com um pênalti totalmente bizonho. Um dos mais bizonhos da face da terra. Enfim, né? Cara, simplesmente bizarro, cara. Aí, nos últimos 10 minutos, aí, mais ou menos, o Corinthians foi pra abafa. Aquele abafa de time que tá perdendo, né?
que eu ia falar, velho? Que eu ia falar? Ah, mais uma vez, né? Eu sei que eu já falei isso uma vez, mas vou falar de novo. Aliás, acho que eu nem cheguei a falar, né? Mas vou falar agora. 2 meses. 2 meses que o Campeonato Paulista, ó, acabou. Desde que terminou o Campeonato Paulista. E, mano, na moral, mano. Desde que acabou o Campeonato Paulista, esse time parece que entrou uma ressaca eterna. Parece que os caras simplesmente comeram tanta feijoada, beberam tanto depois que o Corinthians foi campeão paulista, que os caras simplesmente esqueceram de jogar. Como é que se joga bola? Os caras simplesmente se esqueceram. Os caras simplesmente... Desculpa falar. Esse time morreu. Esse time simplesmente vacilou. Depois que ganhou o Paulista. Ah, tiramos o Corinthians da fila, 6 anos sem ganhar nada, agora vamos entrar numa ressaca eterna, agora vamos entrar sem de corpo mole. Não precisamos mais, já tiramos o Corinthians da fila, pra que jogar mais? Galera, desculpa se por acaso eu tô parando toda hora, desculpa se eu tô... Mano, na moral, velho, é que eu tô parando assim toda hora pra respirar, porque, mano, eu juro pra vocês, velho, eu tô tentando me segurar ao máximo pra não perder as estribeiras. Nada que eu já perdi, né? Já tô aqui espravejando, já tô aqui falando dos montes. Eu tô me segurando pra não perder totalmente as estribeiras, porque, mano, na moral, cara, na moral, mano. E detalhe que eu tô gravando esse vídeo no dia seguinte do jogo, tá? Eu sempre tenho esse costume de sempre gravar o vídeo no dia seguinte do jogo. E ainda bem que eu faço isso, né? Porque imagina se eu pego esse celular, logo que acaba o jogo, pego pra gravar. Aliás, logo depois que a transmissão da ESPN, sim, eu assisti o jogo na ESPN, não assisti no SBT, até porque eu me recuso a assistir um jogo com narração de Thiago Leifert. Todo o respeito do mundo ao Thiago Leifert, tá? Mas Thiago Leifert é bom pra narrar videogame, não é pra narrar vida real. Mas, enfim. Assim que acabou o jogo, eu fiquei esperando a ESPN falar do jogo da América de Cali. Inclusive, saiu a notícia de que logo após... ainda estava 1-0 pro Racing. A partir do momento que o juiz apita o fim do jogo do Corinthians, sai a gol de empate na América de Cali. E naquele momento eu fiquei esperando, cara, o narrador, acho que é o Vinícius Moura, se eu não me engano, falar: termina o jogo em Cali. Aí, até esse momento chegar, eu fiquei com a TV ligada. Eu fiquei lá olhando pra TV, com aquela cara de... Aquela cara de sempre, né, quando o time perde. Aquela cara que todo torcedor faz quando o time perde. Mas ainda assim, esperando o jogo do América de Cali, só pra confirmar a eliminação no Corinthians. O Corinthians, moralmente falando, estava sendo eliminado. Só faltava confirmar, só faltava a notícia final. Pois enfim, sei que 2-3 minutos depois, mais ou menos, o Vinícius Moura, narrador da ESPN, confirma a notícia. Termina o jogo em Cali, América de Cali 1, Racing do Uruguai 1, Corinthians eliminado. O Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana 2025 na fase de grupos da Série B do futebol sul-americano. O que eu vou falar agora, velho? Você nem mais o que eu vou falar agora? Ah! Dorival Júnior. Vou falar do Dorival agora. Eu já vi, enquanto... Eu tenho esse costume também de, assim que o jogo acaba, eu pegar meu celular pra ir no Instagram e etc, pra sair futucando, ver o que a galera fala. Eu vi gente falando do Dorival, o trabalho do Dorival até aqui era um trabalho ruim, era um trabalho... Eu já vi gente até questionando a continuidade do Dorival,
Eu vi gente questionando até mesmo o fato de o Corinthians errou e demitiu o Ramon Dias para trazer o Dorival. Vamos lá. Em relação ao... Vou falar primeiramente do Ramon, cara. Quando o Ramon Dias cai no comando do Corinthians, eu cheguei a citar num vídeo, acho que foi de resumo da rodada do Brasileirão, algo assim. Deve ter sido isso, né? Porque o Ramon Dias foi demitido depois do jogo do Brasileirão. Ou se não me engano, depois do jogo contra o Fluminense, na Neoquímica Arena. Foi isso mesmo, contra o Fluminense, na Neoquímica Arena. Que o Ramon Dias cai no comando do Corinthians. Não foi no bom jogo não, cara. Foi no resumo da rodada, pós-rodada, que eu cheguei a citar, cara, que muito provavelmente, depois da conquista do Campeonato Paulista, o trabalho do Ramon meio que chegaria no teto, meio que chegaria no limite. E não tinha muito o que fazer, cara. Não tinha muito o que fazer. Tava meio na cara que o trabalho do Ramon ia chegar no limite. E o teto do Ramon era aquele. Era o Campeonato Paulista. E que depois disso era ver o que acontece, ver se de fato ele chegava no seu teto, chegava no seu limite, ou se de fato ele conseguiu alguma coisa a mais. Mas acabou que o trabalho do Ramon chegou no teto. E aí chegou um momento que não teve mais jeito. O Ramon acabou indo embora. Tava meio que na hora, cara. Tava meio que na hora. Inclusive, muito obrigado por tudo, Ramon. Eu esqueci de falar, mas muito obrigado. Mas era hora de fechar esse ciclo mesmo. Era questão de tempo para esse ciclo ser fechado, para esse teto ser alcançado. E acabou sendo alcançado. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta a ponto de chegar e falar: o Corinthians errou em mandar o Ramon Dias embora, trazer o Dorival. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta não, cara. Sabe por quê? Porque eu já falei, cara, em algum momento o trabalho do Ramon ia chegar no limite. E acabou chegando. Acabou chegando no seu teto. O teto do Ramon era aquele. Era ganhar o Campeonato Paulista, ver o que acontece depois. Acabou que chegou no teto. Chegou no limite. Não tinha muito o que fazer em relação ao Ramon. O teto do Ramon era aquele mesmo. Já não tinha muito o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Ele fez o que tinha que ser feito. Salvou o Corinthians do rebaixamento. Tirou o Corinthians da fila de 6 anos sem ganhar nada. Ganhou no Campeonato Paulista. Que era a chance de ouro. A chance da vida do Corinthians de voltar a ser campeão. E acabou que ele fez, cara. Ele salvou o Corinthians do rebaixamento. Ele ganhou o Campeonato Paulista. Veio o vexame da Libertadores. Foi com o Ramon. A eliminação da Libertadores foi com o Ramon. Mas, enfim. E depois do Campeonato Paulista, meio que estava sendo mostrado diante dos nossos olhos que o trabalho dele ia chegar nesse limite. E acabou chegando. Vem o Dorival, dentre as opções que tinha, era a melhor possível, entre as opções que estavam livres, estavam disponíveis no mercado. Era a melhor escolha possível, cara. Era a melhor opção possível. O Corinthians até tentou o Tite, só que o Tite não veio por toda aquela questão de crise de ansiedade, que ia parar a carreira, não sei o quê. Se é verdade... Bom, enfim, né? Acabou que o Tite não veio. O Corinthians inicialmente começou com o Dorival. Aí depois o Dorival sai da jogada, vai atrás do Tite. O Tite não veio. Aí o Corinthians volta pro Dorival e acabou que o Corinthians trouxe o Dorival. Que para muitos era a melhor opção no mercado. Inclusive para mim. Então, cara, eu não vou ser esse engenheiro de obra pronta de falar que o Corinthians errou em demitir o Ramon. Até porque o Ramon meio que... Esse ciclo ia ser fechado. Em algum momento, esse ciclo Ramon Dias Corinthians ia ter que ser fechado. Ia ser fechado. Então, não tinha muito o que fazer. Em relação ao Dorival, eu cheguei a falar no pós-jogo contra o Novo Horizontino que eu ia fazer o seguinte, cara. Eu ia dar tempo pro Dorival trabalhar. Eu ia dar apoio pro Dorival trabalhar. E ainda vou dar apoio, tá? Mesmo com essa eliminação, mesmo com esse vexame, darei apoio, darei tempo de trabalho para o Dorival. Mesmo com esse vexame. Mas, cara, eu cheguei a falar ali mais ou menos que eu daria pelo menos uns 10, 15 jogos ali mais ou menos para começar a avaliar o trabalho do Dorival. Uns 10, 15 jogos ali mais ou menos para começar a falar, para começar a avaliar. E assim será feito, tá? Assim será feito, darei esse tempo para ele, darei esse apoio que ele precisar. Mas, realmente, cara, uma coisa eu não vou negar. O Corinthians ficou 4 jogos seguidos sem tomar gol. Parecia que o Dorival... Parece, pra falar a verdade, né? Que o Dorival começava aos poucos a estancar esse sangramento, começava a estancar esse problema chamada defesa do Corinthians. O Corinthians aos poucos foi parando de tomar tantos gols.
Mas ainda assim mostrava ser uma defesa meio... Uma defesa ainda assim com suas limitações, uma defesa que ainda cometia seus erros, uma defesa que vira e mexe, tinha que ser um momento de desatenção, o que é normal, né? O que é normal se tratando de defesa do Corinthians. Mas, cara, pelo que eu vi, até esse jogo contra o Huracan, dos 8 jogos anteriores da era Dorival, o Corinthians não tomou gol em 5 jogos. Um deles, os dois contra o Novo Horizontino, mas não tomou gol do Santos, não tomou gol do Galo e não tomou gol do Racing do Uruguai. 5 jogos dos 8 sem tomar gol. Parece, pra falar a verdade, o Dorival aos poucos começava a estancar esse sangramento, começava a estancar esse problema. Veio o jogo de hoje contra o Huracan e depois de 4 jogos, lá ele, o Corinthians volta a tomar gol, volta à sua realidade, né, que é tomar gol. E, cara, em relação ao desempenho, realmente, cara, desde que o Dorival chegou, o time até aqui não teve desempenho convincente. Pelo contrário, o Corinthians, todos os jogos que fez, praticamente, ou o time foi abaixo, ou o time foi mal. Ou no máximo teve desempenho razoável. Talvez a exceção seja o jogo contra o Internacional, que vale ressaltar que teve um cenário onde o Corinthians teve um jogador a mais durante basicamente grande parte do jogo. Mas, cara, eu vi muita gente falando também do jogo contra o Atlético. O Corinthians foi até melhor que o Atlético, principalmente no primeiro tempo. Mas, em geral, cara, os jogos que eu vi, que eu consegui ver, o Corinthians ou teve desempenho abaixo, ou teve desempenho realmente muito ruim. Muito ruim. E, enfim, como eu falei, cara, darei sequência, darei apoio, darei tempo pro Dorival trabalhar. Só vou começar a falar do trabalho do Dorival com pelo menos 10 e 15 jogos. Entre 10 e 15 jogos. Esse foi o 9º jogo do Dorival como técnico do Corinthians. Eu darei esse tempo pra ele, darei sequência. Mas uma coisa eu não admito. As ideias. Uma coisa eu admito. Eu admito. O Corinthians, desde a chegada do Dorival, realmente não vem jogando bem. Não vai tendo desempenho nada convincente. A defesa, aos poucos, foi deixando de ser uma meba para ser uma defesa comum. Uma defesa que ainda toma gols, só que em uma quantidade menor e numa frequência aparentemente menor. Mas, realmente, cara, apesar de corrigir, entre aspas, um problema que o Corinthians já tem há muito tempo, realmente, cara, em relação a desempenho, o time vem deixando a desejar. Mas, em relação a criticar, em relação a cobrar o trabalho do Dorival, como eu já falei várias vezes e vou repetir de novo, só vou começar a falar do trabalho do Dorival, não agora, mas entre 10 a 15 jogos. Esse será o prazo mínimo para eu começar a falar, começar a avaliar o trabalho do Dorival Júnior. E é isso aí, galera. É isso mesmo o que eu queria falar. Esse foi então o pós-jogo. Provavelmente o vídeo deve ter ficado grande pra caramba. E não fiz o pós-jogo do jeito tradicional, né? Onde eu falo de resultado. O resultado eu falei, né? Falei de resultado, falei de desempenho de forma breve e rasa, mas falei. Falei de alguns momentos ali do jogo. E, enfim, não fiz análise dos momentos, dos lances em geral do Corinthians no jogo. Não vou dar notas, como eu já falei. Até porque esses jogadores que foram a campo, que mais uma vez fizeram o clube protagonizar um vexame, não merece qualquer tipo de nota, salvo algumas exceções. Hugo Souza, o Garro. Hugo Souza e Garro, para falar a verdade, são as únicas exceções que eu coloco nessa prateleira. Porque de resto, absolutamente ninguém merece nota. Se fosse a nota, era 0. Com exceção de Hugo Souza e Rodrigo Garro, o resto é 0 pra todo mundo. 0 pra todo mundo. Tem que falar. Inclusive o seu Memphis Depay, que, ok, jogou como centroavante, não é a função dele principal, ok, mas ainda assim, sumidaço, apagadaço dentro de campo. O Carrilho, parece que depois que o Ramon Dias saiu, o futebol dele simplesmente foi junto. Uma coisa que eu esqueci de falar do Dorival, escalação. Mais uma vez o Dorival deu aquela inventada, né? Mais uma vez ele me aparece com esse 4-1-4-1, que
claramente não vem funcionando. E sim, é uma crítica que eu vou fazer, mas não em relação ao trabalho, mas em relação à insistência dele. Ele tá vendo que o time não tá funcionando nesse esquema 4-5-1, 4-1-4-1. Mesmo assim, ele insiste com esse esquema. É o que eu falei, cara, em relação ao trabalho dele, não vou falar por agora, mas realmente, certas coisas é preciso falar, apesar de não necessariamente cobrar o trabalho dele. Cara, qual foi a metade da vez? Ranieri de segundo volante. Vou ter que repetir de novo. Ranieri não é segundo volante. Ranieri é volante de contenção. Quando é que o Dorival vai colocar isso na cabeça, velho? Outra coisa também. André Carrilho, aberto pela direita, não tá rendendo. Eu cheguei a falar que depois que o Ramon Dias saiu, o futebol dele foi junto. Mas, cara, realmente difícil, viu? Difícil. O que mais que ele inventou? Mas, trocar as inventadas sempre, né? O Ranieri segundo volante, Carrilho aberto pela direita, sendo que o Carrilho tem que jogar por dentro, tem que jogar pelo meio. E... enfim, né? Aliás, o Martins também fez essa função aberta pela direita, mas o Carrilho também fez. E... enfim. Era isso mesmo que eu queria falar. Esse foi então o pós-jogo. E peço desculpas se por acaso eu passei do ponto. Peço desculpas pelos momentos que eu esbravejei, que eu me exaltei. E peço desculpas se por acaso eu não consegui seguir uma linha de raciocínio, uma linha de fala. Realmente, cara, muito difícil. Depois desse vexame, um dos maiores da história do clube, eu não ia conseguir de fato seguir uma linha de raciocínio, uma linha lógica de fala. E... enfim, né? É esse mesmo o vídeo. E deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, compartilhar com o meu conteúdo. Forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis.